A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse live. Essa live, mas eu te peço, quando você for ouvir, que dê um like, se inscreva no nosso canal para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar da palavra de Deus, palavra do Senhor, que excede a toda coisa. Amados irmãos, nós vamos falar no livro de São João, capítulo 7, o versículo 22. Meditem. Respondendo então Jesus disse: Ide e anunciai a João o que viste e ouviste, ouvidos, os cegos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e todos os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Amados e queridos irmãos, é uma palavra maravilhosa. Lembre-se que você quer conhecer Jesus, quem é Ele? Ouça o que está acontecendo, o milagre. Quem pode fazer essas coisas? Lembra-se que João mandou os discípulos perguntar para Jesus se ele era aquele que estava aguardando ou se deveria esperar outro. Jesus ele respondeu aos discípulos de João da seguinte maneira: Ide e diz para João o que vocês ouviram, o que viram, o que vocês presenciaram aqui. Diga para eles que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os coxos andam, paralíticos, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é pregado o Evangelho, a palavra. E bem-aventurado é aqueles que em mim não se escandalizar. Vocês viram quantas coisas? Você vê que quando um homem foi procurar Jesus Cristo, o centurião, chefe, que ele disse para Jesus: não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. E começou a expor as condições dele, o que ele era. Jesus disse: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Quando foi no versículo 13, na parte B, ele encontra com uma mulher que estava, o seu filho tinha sido morto e ia passando o enterro e levando. Ele disse: não chorem. No versículo 14, na parte B, ele tinha tocou no esquife, mandou parar e disse para a cebuletita: digo, levanta-te e anda. Tudo para ver a palavra de Deus. Agora, o mais importante é na parte B, também do versículo 22. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Amados e queridos irmãos, Deus conhece os corações. Jesus Cristo sabia que os ricos, doutores, os abastardos, eles não aceitariam a palavra de Deus. Eles poderiam ficar como senhores das coisas, mas receber a palavra de Deus, ser humilde,
aceitar. Não, porque Jesus Cristo, ele escolheu os pobres deste mundo. Veja que ali podia ter ricos e famílias abastadas que foram curados das enfermidades. Alguns cegos, outros mudos, outros paralíticos, outros mortos e foram ressuscitados. Mas o Evangelho diz para os discípulos de João, e diga a ele que aos pobres foi pregado o Evangelho. Eu começo a meditar na palavra de Deus e quero dizer que Deus, ele ama aos pequeninos, ama os pobres, mais do que os homens que são cheios de riquezas, porque eles são donos, eles compram, eles impõem, eles podem ser curados. A cura divina é para todos. Se crer, verás a glória de Deus. Não diz que aquele centurião aceitou Jesus Cristo, ele queria a cura do seu servo que estava terrivelmente enfermo. Quantos hoje eles querem apenas o dono da bênção e não quer a bênção? Ele quer a bênção do Senhor, mas não quer aceitar o dono e cumprir o que diz o dono da bênção. Se você tomar sua cruz a cada dia e seguir-me, e perder a sua vida aqui na terra, achará no futuro. Mas a quem achar a sua vida aqui, perderá no futuro. Meus amados irmãos, não espere que vai acontecer com você, que o mundo vai bater palmas para você, porque você é um homem de Deus. O mundo pode te abraçar se você for corrupto como eles. Se você tem aí uma igreja com muitos crentes que pode eleger um político, ele chama de homem de Deus. Mas se você estiver na presença do Senhor Jesus Cristo e orar por aqueles que estão enfermos, ainda que há ressurreição de alguém morto, não quero te dizer que estes políticos venham aceitar o dono da bênção chamado Jesus Cristo e tomar a sua cruz a cada dia e negar a si mesmo. Muitos são aqueles que estão entrados na política e na religião para usar da fé dos pequenos para ser eleito e ter um ótimo salário no final das contas, para ser corrupto ou para aceitar a corrupção ou se calar ou ser omisso. E Deus não está neste negócio. O evangelho da salvação é pregado aos pequeninos, aos pobres, aleluia. Não importa se a pessoa não tem uma casa bonita, não importa se não tem dinheiro, não importa se ele paga aluguel, se mora onde ele mora, se é pequenino, se é uma casa abandonada, não importa, ele é pequeno, ele é pobre, a ele então é pregado o evangelho da vida eterna. Um evangelho que o Senhor Jesus Cristo disse que no céu está muitas moradas preparadas para esses pobres, para aquele que não tem a sua morada, para aquele que não pode comprar. Ele é pobre, ele não pode comprar uma posição. Ainda que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, no meio da igreja, no meio do sistema, ele é encostado na última fila, porque ele não pode, ele não tem condições financeiras. Coloca um homem carnudo, mentiroso, corrupto, político, adúltero, que concorda com
toda a injustiça do mundo, mas ele tem condições de ser esse homem de Deus. Ele tem uma obra, Deus tem uma obra com ele na terra. Deus tem uma obra com os pobrezinhos, com os pequenos, com aqueles que precisam do Senhor para levantar, para andar, para dormir. Deus só tem negócio com homem, com mulher, que eles dependem de Deus, que Deus tem ele nas mãos. Aqueles que dizem, eu faço a obra de Deus, eles não é digno dessas coisas. Não estamos falando da salvação, não. Não estou falando da salvação, mas eu quero vos dizer que não se vende salvação. A cura divina pode alcançar. Pode um cego enxergar, um paralítico levantar e sair andando, o morto ser ressuscitado, o surdo pode levantar e ouvir, o cego enxerga, mas a salvação, o evangelho é pregado para os pequenos, para os humildes, para aquele que tem um coração aquebrantado. Para aqueles que olham para o Senhor Jesus Cristo e diz, Senhor, eu não sou digno. Quero vos dizer, meus amados irmãos e irmãs, quero vos dizer que Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. Não importa que alguém veja você como a menor pessoa de dentro da igreja. Não importa que alguém não te abraça porque você não tem o melhor perfume. Não importa que você não tenha a liberdade de entrar e sair, porque você não pode contribuir para a vontade do homem. Mas glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse evangelho foi pregado para você. E você o abraçou, esse evangelho. E Jesus vai voltar para buscar a igreja que vocês têm preparado por Deus lá na eternidade. É coisas que não passou na nossa mente. Nem os mais ricos terão condições de ter aqui na terra o que vocês têm preparado lá no céu para ti. O Senhor Jesus Cristo, Ele te ama e quer que você esteja na presença dEle. Quer que eu esteja na presença dEle. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não reclame. Não murmure porque você é pobre. Lembre-se, a coisa mais importante que Jesus Cristo veio fazer foi pregar o evangelho de vida eterna e disse, esse evangelho é pregado aos pobres. Aleluia. Quem disse foi o Senhor Jesus Cristo. Lembra-se de Deus, com as mãos estendidas, enviando o seu Filho na parte mais baixa da terra, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para que dê vida àquele que tinha vida, que tinha perdido a vida. Mas ele teve um cuidado de falar, olha, mas prega o evangelho aos pobres, porque eles não têm ninguém para defender a eles aqui na terra, lá na terra. Mas pregue esse evangelho aos pobres, o evangelho que liberta, o evangelho que conduz, que dá certeza de vida eterna, um evangelho que te coloca junto com o Senhor lá na glória. Lembra-se, esse evangelho que Jesus Cristo está pregando aqui, manda falar para João, é aquele evangelho que o rico tinha aqui na terra, muita riqueza, e tinha um mendigo chamado Lázaro. Aleluia. E morreu-se o rico e foi sepultado.
E mendigo Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Lembra-se que o rico, estando lá em tormenta, ele levanta os olhos e veja Abraão e Isaac e o Lázaro no seio de Abraão. E ele clama, pai Abraão, que envia Lázaro, que vai, que molha seu dedo na água e coloca na sua boca, porque ele está morrendo de sede. Meus amados irmãos, reconheça dentro de você muitos ricos, senhores, muitas pessoas que não olham para você. Se eles conhecessem o dom de Deus que está dentro de você, o cuidado que Deus tem com o seu corpo, com você, com a sua família, com a sua alma, eles se curvariam diante do Senhor. Agradecia ao Senhor pelo privilégio de ter tido a oportunidade de falar com o homem, com a mulher pobre, mal vestido, mas cheio do Espírito Santo, aleluia. Que tenha o Espírito Santo na vida. Sabedoria dos altos céus, poder e autoridade provindo de Deus nas mãos. Quantos doutores, quantos ricos pagaria fortunas para levantar de uma situação, numa cadeira de roda, uma enfermidade incurável. Se tivesse que dar tudo que ele tinha na mão, ele daria. E você tem esse poder nas tuas mãos. Porque o Senhor Jesus Cristo pregou esse evangelho que cura os enfermos, os paralíticos, os coxos, que ressuscita os mortos. Não foi pregado esse evangelho para os ricos, para os senhores, foi pregado para os pobres. Deus entregou essa autoridade nas mãos dos pobres. Pobres, ele está falando aqui de pessoas que não têm bens materiais. Ele não está falando de pobre de espírito. Ele está falando de que aos pobres é pregado o evangelho. E eles receberão a autoridade e o poder de Deus nas mãos para levar o evangelho aos demais. Eles têm poder de cura, porque derramarei do meu espírito sobre eles, diz o Senhor Jesus Cristo. Você, se quiser a autoridade de Deus, tem que se tornar pequenino. Não precisa passar fome, mas tem que entender que você não tem nada, que você não é nada, sem for o poder de Deus. Nada somos. Nada podemos fazer. Podemos preparar uma mensagem. Podemos procurar uma autoridade da carne para impor em cima destes pequeninos, mas a autoridade do Espírito Santo você não tem, não vai receber. Aleluia! A autoridade do Espírito Santo está longe de você, porque foi trazido e foi pregado esse evangelho para os pobres. Deixa de meninice, deixa de exaltação, porque o Senhor está triste, porque a igreja está perdendo os momentos na face da terra de falar sede santo, começando aquele que vos chamou. Aleluia! Jesus está voltando para buscar a igreja. Oriande cantarabás. Jesus está voltando para buscar a igreja. A igreja do Senhor está
está perto de ser levado para a glória. Aleluia. Lembre-se de uma coisa: a autoridade está nas mãos dos pequenos. Aleluia. Não importa se está alguém enfermo, se crer, verás a glória de Deus. E a glória de Deus está nas mãos dos pequeninos, naqueles que entendem que depende de Deus. O pão da manhã, de manhã-dia, o pão da noite, o ar que respira, tudo depende do Senhor. A salvação eterna depende do Senhor. Lembre-se de uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs: quem ama ao seu semelhante, a sua alma, diga para você que a sua alma é importante para Deus. Quem ama o que você dá, o que você pode oferecer, ele está preocupado em morrer, chamado de homem de Deus. Quem conhece que você está em pecado e abraça você, e o pecado não diz para você que Jesus Cristo te ama e quer que você se deixe do pecado que você está fazendo, ele não te ama. Ele ama o que você pode fazer para ele. Aleluia. O poder da cura está nas mãos dos pequeninos. Está nas mãos dos pequeninos. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele ama a igreja, a noiva do Cordeiro. Aleluia. Lembra-se de uma coisa: você que está desviado da presença do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. Se morrer desviado, você vai entrar no lago de fogo ardente um dia, aonde foi feito para Satanás e os seus anjos. Volte-se para Jesus Cristo, você que está distanciado da presença do Senhor Jesus Cristo, e convertei os corações daqueles que estão na casa do Senhor. Aqueles homens e mulheres que pregam a palavra, aleluia, aqueles que falam em mistério, lavaço e decanto, aqueles que estão na presença do Senhor Jesus Cristo, brincando de ser pastor, de ser nos obreiro, brincando de ser crente. Convertei-vos, porque a morte é certa. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. O Senhor Jesus Cristo ama a igreja. Ele ama a igreja. Labassureanda, labas. Seja santo, começando aquele que vos chamou. Sede santo, começando aquele que vos chamou. Toma a sua cruz a cada dia e siga meu Senhor. Aquele que perder a sua vida, que achará. Você que é novo convertido, busca o Senhor. Quando tem pastores e obreiros, pessoas carnudos dizendo que não é pecado, busque no Senhor. Se a palavra de Deus disser que é pecado, não contenda com eles. Deixe-lhes descer a porta larga. Fica nos pés do Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele que dê sabedoria, esclareça você de morte, visões e revelações, porque o Espírito Santo de Deus cuida da igreja do Cordeiro. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe os novos convertidos, que Deus proteja o seu povo para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, que os enfermos sejam curados e o evangelho pregado, aleluia, seja pregado aos pobres, e eles sejam cheios do Espírito Santo, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Venha depressa para Jesus. Aceite Jesus, meu amigo e minha amiga, porque o céu está aguardando a volta de Jesus Cristo buscar esta igreja. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.